minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouça tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha fé. No versículo de número 22, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos procuram, quero fazer os meus agradecimentos, primeiramente a Deus por esta oportunidade, agradecer ao irmão Adriano que nos estendeu o convite, aleluia, para estarmos aqui trazendo a palavra do Senhor, e ao pastor Leonardo, que nos confia esta tribuna. É uma grande honra, aleluia, estar aqui e trazer a palavra do Senhor, aleluia, com o servo de Deus como o pastor Leonardo.
Confesso que Glória a Deus, não tenho conhecimento aleluia. assim, por meu irmão, mas, aleluia, nos poucos minutos que estivemos juntos naquele dia que estivemos aqui, que vimos através da vida do irmão e do trabalho que o Espírito Santo tem feito neste lugar, confesso que saímos daqui muito maravilhados com aquilo que Deus tem na vida do irmão e da família do irmão. Trago a saudação do pastor Jorge Homem, nosso encarregado distrital, e a bênção dele também. Louvado seja o nome do Senhor. E através do nome do pastor Leonardo também saúdo a amada igreja, os obreiros da casa do Senhor com a paz do Senhor. Amém? Amém. Aleluia. Amados, a palavra do Senhor nos diz assim em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13 e o versículo de número 22 em diante. Aleluia, Jesus. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ver mais uma vez. Aleluia. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode tomar assento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amados, quando o irmão Adriano me estendeu o convite para estar aqui trazendo a palavra do Senhor, e referente, aleluia, à juventude deste lugar, Aleluia. comecei a falar com o Espírito Santo, até mesmo no trabalho. Comecei a orar e a buscar a Deus, aleluia, o que Ele gostaria de trazer ao coração da igreja. E no meio deste diálogo com Deus, o Espírito Santo colocou no meu coração sobre a história que deixamos na terra. Sobre aquilo que deixamos quando nós partimos. A palavra do Senhor diz em Eclesiastes que aquilo que vier à tua mão, faça conforme tem que fazer. Porque para a sepultura, para onde tu vai, não há, aleluia, mais obra, não há mais sabedoria, não há mais conhecimento algum. Então sabemos, e a coisa mais certa da vida é a morte. Aleluia. Então, conversando com o Espírito Santo trouxe ao meu coração este assunto do que iremos deixar quando partimos, quando irmos encontrar com Jesus na glória, quando Jesus vir nos encontrar, o que deixaremos para que se lembrem de nós. Eu me lembro de quando menino, ainda quando criança, eu ouvi, ainda tive a graça e a oportunidade de ver o pastor, aleluia, pregando, o pastor Paulo Roberto pregando, o pastor Bento pregando, e me lembro que desde pequenino ouvia histórias que eles tinham na presença de Deus, testemunhos que eles tinham na casa do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, do saudoso Luiz, aleluia, do Luiz Antônio, pastor, eu tive a oportunidade de estar no congresso que ele estava pregando em 2005, homens que partiram e sabemos que estão com Cristo, mas deixaram uma história aqui na terra, deixaram um testemunho em que nós, enquanto vivemos aqui em tribulação, vivemos aqui em provações, nos lembramos de homens e mulheres de Deus que nos deixaram uma testificação de que conseguiram ser fiel, de que conseguiram levar a palavra do Senhor, de que conseguiram, aleluia, ser testemunho de Deus em meio a uma geração, aleluia, que a verdade tem sido distorcida. Louvado seja o nome do Senhor. Então comecei a ler um livro, aleluia, e no meio deste livro o tema abordado era sobre ser o segundo o coração de Deus. E o livro começava contando a história de Davi, mas ele começou de um modo que, aleluia, que o Espírito Santo confirmou esta palavra. Eu quero falar com você sobre epitáfio, aleluia. Para aquele que não sabe o que é epitáfio, é uma frase que é deixada, uma pequena frase, um pequeno lembrete deixado na lápide de alguém que partiu, na lápide de alguém que morreu, algo deixado em memória daquele ente que morreu. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E lendo a palavra do Senhor, encontramos este epitáfio deixado por Deus sobre a vida de um homem chamado Davi, a vida de um homem, aleluia, que teve uma história muito forte, marcante, aleluia, na palavra do Senhor, que é Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi, aleluia. E a palavra do Senhor diz, Paulo, quando estava pregando, a Bíblia diz que Paulo começou a falar,
E quando Paulo começa a falar, Paulo começou a trazer, aleluia, os acontecimentos de Deus. Paulo começa a falar do deserto. Depois, em seguinte, Paulo fala sobre Samuel. Então Paulo chega no assunto que ele comenta, em que Deus, aleluia, falou sobre Davi. Deus escreveu, Deus testificou sobre o testemunho de Davi na terra. E Deus disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aleluia. O meu coração, eu confesso a vocês, que se encheu de uma glória tremenda quando eu consegui entender que Deus estava testemunhando de Davi. Paulo apenas estava descrevendo, mas quem testemunhou de Davi foi Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E em cima disso o Espírito Santo perguntou a mim: que testemunho dará Deus da minha vida? Aleluia. Eu quero perguntar a você esta noite: que testemunho dará Deus da tua vida? Louvado seja o nome do Senhor. O que dará Deus? Aleluia. A palavra do Senhor diz que nós chegaremos um dia em que tudo será pesado, as nossas obras serão pesadas. E Apocalipse diz que o nosso galardão está guardado segundo as nossas obras. Meu Deus! Aleluia. O que dará? Que testemunho dará Deus da minha vida? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem um hino na harpa cristã de número 16 que diz: aleluia, queria eu apresentar ao meu Senhor. Aleluia. Como chegarei lá com as minhas mãos vazias? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas o que me chamou a atenção em cima dessa história, aleluia, é que Davi foi um homem pecador, como eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é que marcou, aleluia, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. Deus deu um testemunho de um homem, aleluia, que trouxe, aleluia, uma discussão enorme para os tempos de hoje. Um homem que até hoje traz, aleluia, debates enormes. Eu normalmente, quando saio no intervalo de 15 minutos, aleluia, às 8 horas no trabalho, eu coloco em alguns canais que pega na TV, aleluia, da Novo Tempo ou de alguma televisão, para não ficar olhando nenhuma porcaria na TV. E tem alguns debates evangélicos. E um dos grandes debates que os pastores começam a falar é o que Deus viu, aleluia, em Davi, para chamar homem segundo o coração dele. Homem que pecou, homem que sujou a sua família. A palavra do Senhor diz que Davi, aleluia, mandou matar um homem porque tinha deitado com a sua mulher. Homem que fez coisas que nem eu e você pensaríamos em fazer. E Deus testemunhou dele em Atos dos Apóstolos, dizendo que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Xaramantui, que amandará séria. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz, eu quero abrir um parênteses e explicar a você este fato, este acontecimento. Não porque eu quero dar, aleluia, ênfase ao que o diabo nos leva a fazer, mas eu quero dar ênfase ao amor de Deus que nos purifica e nos transforma. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Davi, aleluia, resolveu ficar no castelo quando todo o povo subiu para a guerra. Davi resolveu ficar sozinho no palácio. A palavra do Senhor diz que Davi saiu a caminhar entre a varanda. E caminhando pela varanda, ele enxergou uma mulher chamada Batseba. Eu quero dizer a você algo que o pastor Josué Gonçalves me ajudou a entender. Aleluia. Davi não resolveu pecar naquele exato momento. Nenhum pecado ele é concebido no exato momento. Tiago diz que o pecado ele tem estágios. Louvado seja o nome do Senhor. E um dos estágios começa pelo olhar. E Jesus radicalmente fala sobre isso. Quando Jesus no sermão ele disse: o teu olho direito te escandaliza, arranque-o e lance-o fora. Aleluia. Davi ele saiu para a varanda. E queremos crer nós, aleluia, nós que então conjecturamos em cima disso, dizendo que Davi já estava, aleluia, visualizando aquela mulher, ou como nos termos populares, Davi já tinha, aleluia, olhado para ela, já estava de olho nela fazia muito tempo, e Davi resolveu ficar sozinho no palácio. A palavra do Senhor diz que então Davi resolveu mandar os seus homens para chamar aquela mulher, aleluia, e assim Davi pecou. Aquela mulher concebeu um filho, aleluia, mas não, aleluia, bastava isso. A Bíblia diz que Davi, louvado seja o nome do Senhor, chamou Urias quando Urias chegou da guerra. Ele mandou que Urias, o seu esposo, o esposo de Batseba, fosse para casa e se deitasse com a sua mulher. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz que então Urias resolveu deitar à porta do palácio, porque o povo de Israel estava em guerra, a arca da aliança estava no meio da guerra, e Urias, como um bom soldado, quis ficar à porta do palácio. A
tentou de todas as formas acobertar e não conseguiu. Mas então mandou o próprio Urias levar a carta, aleluia, até o seu soldado, para que botasse Urias em frente à batalha para que morresse. A palavra do Senhor diz que ali, Davi, além de pecar, traindo a sua mulher, além de pecar, aleluia, com tudo aquilo que ele tinha feito, mandou matar o marido daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que então tudo isso foi feito e Davi achava que aquilo tinha passado desapercebido. Louvado seja o nome do Senhor. Imagino eu que Davi estava passando dali então como se tivesse resolvido aquela situação. Porque a Bíblia diz que Davi chorou e jejuou para que o filho não morresse. Senão que Davi achava que tudo estava tranquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí entra um homem, aleluia, que tinha vida com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que, assim como eu e você, devemos ser na geração de hoje. No tempo de hoje nós devemos ser como este homem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que então o profeta Natan chega até a presença de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. E a história que o profeta conta, aleluia, é uma das parábolas que eu já ouvi muito lindas, aleluia, na minha vida. É uma das histórias que Deus usa para chegar ao coração do homem. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Natan, quando começou a falar com Davi, ele começou a contar uma história. Contando uma história, ele disse que havia um homem muito rico, que era dono, aleluia, de uma grande fazenda, e tinha muitas ovelhas e muitas vacas. Aleluia. Mas este homem também tinha um servo, e este servo tinha apenas um cordeiro. A Bíblia diz, aleluia, que então este homem, ele dava tudo que tinha a este cordeiro, a um ponto de que a Bíblia diz que ele o tinha como filha. Louvado seja o nome do Senhor. Era um homem que não tinha muitas posses. A única coisa de valor que ele tinha de repente para criar e para dar o sustento à sua família era aquele cordeiro. Mas a Bíblia diz que quando veio uma visita à casa daquele homem muito rico, aquele homem resolveu pegar do cordeiro do pobre. Aquele homem resolveu tomar daquilo que não era dele. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando Natan começou a contar aquela história, Davi se encheu de um grande furor e disse que digno de morte era aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então Davi, quando se encheu com aquele furor, quando Davi, aleluia, começou a entender aquela história, Deus demonstrou a Davi que Davi era aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Entenda que Deus fez até contar uma história onde o homem era digno de morte pela palavra de Davi. Mas a Bíblia diz que quando Natan contou aquela história e disse que Deus tinha visto aquilo tudo que Davi tinha feito, aleluia, a palavra do Senhor diz que Natan disse a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ah, meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o ênfase não é para o pecado de Davi. A Bíblia diz que quando Davi então caiu por si o que tinha feito, a Bíblia diz que Davi, aleluia, se arrependeu daquilo que tinha feito. Aleluia. E para que você entenda, o arrependimento de Davi está relatado no Salmos de número 51, a oração de Davi. Aleluia. E Davi, quando ora, quando Davi fala aquele salmo da oração de Davi, você percebe, aleluia, o arrependimento que chegou ao coração de Davi. Você percebe, aleluia, o Espírito Santo chegar ao ponto de trabalhar na vida de Davi. E Deus o perdoou. A Bíblia diz que Deus o perdoou e o livrou de morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas em meio de toda essa história, em meio de toda, aleluia, essa conturbência, a Bíblia diz, aleluia, lá em Atos dos Apóstolos, que Deus deu testemunho da sua vida como um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu quero dizer a você, aleluia, que muitos homens da palavra do Senhor na Bíblia, eles negaram tudo aquilo que tinha na sua frente. A Bíblia nos conta de José, aleluia, que o homem temente a Deus fugiu da aparência do mal. E a Bíblia diz que ele fugiu e passou, aleluia, um determinado tempo da sua vida padecendo, pagando alto preço. Mas a Bíblia diz que depois ele foi exaltado sobremaneira, aleluia, na casa do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Davi, mesmo com tudo que Deus tinha feito, permitiu que um só momento levasse ele a uma decadência, aleluia.
e que trouxe consequências irreversíveis na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o segundo filho de Batseba com Davi foi Salomão, aleluia. O rei que assumiu o trono de Davi. Louvado seja o nome do Senhor. Na casa de Davi, todos os pecados que ele cometeu caíram sobre a sua casa. A desordem, o pecado, aleluia. Aleluia. Todo o que ele tinha feito com a vida daquele homem aconteceu na sua casa. Mas a Bíblia diz que Deus o reconheceu, que Deus o perdoou, melhor dizendo, e testemunhou da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor em cima deste testemunho da vida de Davi. Aleluia. Eu quero trazer a minha vida e a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você, como disse, aleluia, Tiago, quando falava da oração de Elias. Eu quero dizer a você que eu e você somos homens e mulheres sujeitos, assim como Davi foi. Eu e você somos homens e mulheres sujeitos ao pecado deste mundo. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos da glória estão. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos garante, aleluia, que somente um homem veio a essa terra e passou pelo que tinha que passar sem pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer a você, pela graça do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, que o que Jesus colocou no meu coração é que aquilo que Ele tinha com você, Ele ainda tem com você. As promessas que Deus tinha feito na tua vida, Ele ainda tem para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que quando aconteceu tudo aquilo, Deus fez promessas na vida de Davi, Deus fez promessas na sua casa, Deus abençoou, aleluia, dando reinado a Salomão, Deus abençoou a vida de Salomão como o homem mais sábio. Louvado seja o nome do Senhor. Servimos a um Deus de amor, a um Deus que nos escolheu. É em cima do tema que o Adriano nos escolheu, do tema que o Adriano me passou, aleluia. Nos diz que ele é enviado que veio, aleluia, para libertar o homem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para salvar a humanidade, louvado seja o nome do Senhor. E esse Jesus fez isso com a minha vida, com a tua vida, por isso que estamos aqui esta noite, por isso que podemos adorar o seu nome, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra do Senhor diz, aleluia, e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo. Louvado seja o nome do Senhor. O Jesus que você serve, Ele veio para tomar pela tua mão e te dar por conserto, te dar, aleluia, por conserto aquilo que o inimigo te tomou. Eu quero dizer a você, embaixo do temor do Espírito Santo, do temor de Deus, Deus é fiel para restituir, Deus é fiel para devolver, mas precisamos aceitar aquilo que Ele tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Davi aceitou as suas consequências, entendeu que Deus tinha muito na sua vida, entendeu que Deus estava tendo com misericórdia para com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar você a estar em pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito teu nome, Senhor. Amados. Aleluia. Glória a Deus. Quando eu entrei nessa igrejinha, me lembrei, aleluia, com 13 anos de idade, quando eu entrei, aleluia, na igreja da congregação do Xará, na cidade de Gravataí, aleluia. E eu me lembro como se fosse hoje, era uma igrejinha desse tamanho, louvado seja o nome do Senhor. E eu vi o encarregado daquela congregação pregando, e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Fazia 2 anos que eu estava fora da igreja, aleluia. Fazia anos já que eu não sentia aquilo. Com 12 anos, aleluia, pela separação dos meus pais, eu já frequentava, aleluia, festas em que eu fazia o consumo de bebida alcoólica. Mas Deus, aleluia, me deu a oportunidade naquela noite de ouvir a palavra dele mais uma vez, de sentir o Espírito Santo dele mais uma vez. Aleluia! Em nome do Senhor. E mesmo com tudo aquilo que eu estava vivendo, louvado seja o nome do Senhor, o amor de Jesus alcançou a minha vida. Aleluia! E o poder de perdão, aleluia, o poder restaurador de Deus alcançou a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não, eu não estou dizendo que desde lá, aleluia, eu fui perfeito, mas eu estou dizendo que desde lá eu aceitei, aleluia, um amor perfeito na minha vida, um amor capaz de me perdoar, um amor capaz de trabalhar na minha vida, naquilo, aleluia, que mesmo sem eu merecer, todos os dias, aleluia, Ele está lapidando. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Naquela tarde que louvamos aqui,
Deus usou o irmão Adriano para entregar um recado, aleluia, naquela tarde do domingo. E Deus falou, aleluia, que o inimigo estava preparando um manjar para a minha vida, aleluia. Como não de surpresa, na segunda-feira, quando eu cheguei no trabalho, o manjar parecia que estava posto na minha frente. Mas pela misericórdia de Deus eu me enxerguei. E quando eu preguei a palavra, eu descobri que aquela menina era desviada. E hoje eu prego a palavra para ela. Ela era uma professora da escola bíblica dominical. Então Deus me mostrou, aleluia, uma outra bandeja que Satanás está me apresentando. E eu novamente preguei a palavra do Senhor. E tenho evangelizado. E é mais uma jovem que está fora, aleluia, porque se desviou em coisas pessoais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer a você, Deus está pronto a te ajudar todos os dias. Mas nem sempre nós estamos prontos para receber a sua ajuda. Nem sempre queremos aquilo que Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer a você, aquilo que Deus fez na vida de Davi ficou marcado na história. Aquilo que Deus usou, aleluia, na Bíblia, a palavra do Senhor diz que Deus usou Daniel sobre maneira, aleluia, quando estavam cativos na Babilônia. A Bíblia diz que Daniel foi usado, aleluia, desde jovem até a sua velhice. Mas eu quero dizer a você, louvado seja o nome do Senhor. É chegado o tempo de Deus usar a tua vida para a glória dele na tua vida. É chegado o momento do Espírito Santo te usar para louvor, para a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Os homens que estavam na Bíblia foram usados e são testificados ali. Mas Deus quer marcar vidas pela tua vida. Deus quer salvar vidas pelo teu testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A obra do Senhor ainda não acabou. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para aperfeiçoá-la. Eu quero dizer a você, no nome santo de Jesus, ei, a todas as promessas que o Espírito Santo te prometeu, no nome de Jesus, se Satanás te disse que não dá mais, vai cair por terra, porque o amor de Deus é maior. Aleluia! Que a cédula de morte ela foi rasgada e tudo que Deus tem para ti vai se cumprir no nome de Jesus. Aleluia! Eu quero convidar você a passar aqui à frente. Se você quer, aleluia, assim como Davi, ter um testemunho de Deus na tua vida, ser testificado como Deus, aleluia, como Davi foi, em que Deus escolheu você, em que Deus se agradou de você. Eu não estou dizendo a você, aleluia, que a partir de hoje você não vai pecar, mas a partir de hoje o teu coração vai estar na presença de Deus. Deus quer, aleluia, apenas uma chance de você. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não precisa de muito não, Deus precisa de apenas uma chance, uma oportunidade. Dê um voto ao Espírito Santo, dê um voto a Jesus, e eu prometo a você, ou melhor, aleluia, sob a autoridade de Deus eu digo a você, Deus não irá falhar contigo, Deus não irá falhar contigo. Ramanda Sui Calandarai, aleluia. Eu convido a irmã Rosa e a irmã Daiane estar passando aqui louvando. Se possível, o segundo hino que elas louvaram, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto elas louvam, se você quer uma oração, se você, aleluia, quer fazer parte, aleluia, desta geração em que está sendo escrito o seu nome no livro da vida, eu quero dizer a você, nada mais importa neste mundo. A verdade está sendo distorcida, os valores estão sendo distorcidos. Aquilo que era certo, hoje é errado. Aquilo que é errado, hoje é certo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer a você, um Deus que salvou a minha vida ainda não mudou. E a palavra do Senhor diz que Ele era ontem, Ele é hoje e é eternamente. Aleluia! O nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, aleluia! Deus sempre escolhe alguém pra fazer diferença entre a multidão. Alguém que seja fiel e ande debaixo da sua unção. Lendo histórias da Bíblia, eu confesso que chorei ao ver homens determinados, homens separados, que dizimaram suas vidas a Deus.
de José, ainda moço sonhador, sobre uma grande nação, Deus o fez confessador. Foi medo de Davi, pegou no coração de Deus, e o simples pastor de ovelhas, Deus o fez rei de Israel. Eu me lembro de Neemias, restaurador de Jerusalém. O seu sonho foi ouvido e foi voltar ao céu. Esses homens só passaram e deixaram suas histórias. Deus me manda